Atelier Digital. Olá, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Projeto Mendas, na reta final dessa temporada. Agora temos o último mês de novembro, daí a gente vai dar uma pausa, são 8 meses de temporada em vídeo. Imagina só, tinha mais 2 em áudio e agora já passamos dos 200 episódios, muito possivelmente, ou se não, tá bem pertinho dos 200 episódios. Bom, hoje é o primeiro episódio gravado pós-eleições, né? Semanas tensas, anos tensos aqui, e eu chamei um amigo meu aqui que não é um cientista político, mas ele se define como um adicto de noticiário. Um cracudo de política, né? Eu não sou cientista social. Não, claro, ninguém aqui é só comentário irresponsável. Por favor, não siga nada que a gente vai dizer. E antes de mais nada, eu queria dizer que a KTO tá com a gente, KTO.com. Entra lá no site para fazer as tuas apostas, vai jogar, vai te divertir. A KTO é só diversão, tá? Joguinho leve, põe tua graninha ali, faz tua fé, acompanha esporte. Esporte é muito legal, né? Eu acho que esporte é o que eu mais gosto de jogar ali, né? Eu joguei no Atlético Paranaense, me dei mal, né? Infelizmente. Mas, antes de mais nada, fica com a gente aí, então, nos próximos minutos, aí, esse episódio mais um próximo aí, nosso bate-papo. Gabriel Fatini, diretor, roteirista, cracudo de política, meio-campista, volante carteador. Acho que eu comecei como volante, mas eu fui recuando, né, ao longo da minha carreira. Tá jogando amadora. na zaga? Eu não tô jogando, né? Essa é bem da verdade. Tu acha que o Gabriel Mercado traz uma esperança, assim, sendo que tu não é um cara de grande estatura pra posição, tu vê um cara que tá jogando em alto nível sem uma grande altura, né? Meu xará, né? Teu xará, Inclusive. Gabriel Mercado. Ele dá esperança pra todos nós, né, cara? Acho que sim. É. E, aliás, eu queria que Os constasse... nossos colorados. Colorados, inclusive. E Gabriéis. E Gabriéis também. E zagueiros anões também. Pois é. Mas eu queria que constasse que a última vez que eu vim aqui, que deve fazer alguns... Tu foi a primeira entrevista em vídeo. Ah, é? Não, em vídeo não, presencial. Em vídeo já tinha rolado pelo StreamYard, mas tu foi a primeira presencial. Pós-pandemia, com esse display aqui. Pós-pandemia, quer dizer, ainda não disseram que terminou a pandemia, né? Eu tava me perguntando esse dia, já chegou, a galera disse, não é mais pandemia agora, porque tem que ir recuando os degraus, né? Vai virar uma... Acho que não foi... Epidemia. Mas nada foi comunicado oficialmente pra gente até hoje também, né? No Brasil. Não, então, digamos, depois das doses de reforço, talvez. Né? Claro. Acho não, que depois de que arrefeceu, posso usar esse termo. É. Depois que arrefeceu, então acho que tu é o primeiro mesmo. Teu vocabulário. Tu achou ótimo? Achei demais. Não, mas não tem muito mais de onde saber isso. Não, mas o que eu queria que constasse é que eu acertei, né? Tu me pediu pra fazer uma aposta na KTO na época, e eu acertei o resultado. Qual era mesmo, tu lembra? Eu acho que era da Sul-Americana, Inter e... Puta, não vou lembrar. Inter e Melgar, né? Não. Inter e Colo-Colo? Talvez fosse, Eu lembro que foi um 2-1, assim. 2-1 lá pra eles. Talvez tenha sido, né? Então foi, acho que Inter e Colo-Colo foi 2-0, né? Depois o Inter fez aquela epopeia aqui, 4-1. Que memória fodida, hein? Tava ruim, né? Tá ruim, né? Reflexos da pandemia, inclusive. Reflexos da pandemia. Que segue em curso. Mas eu acho que esses últimos anos, até pra quem tem memória ruim, tem coisas difíceis de esquecer aí, né? Nós que... Não ficou meio doente acompanhando política esses 4 anos aí? Demais, cara. Pô, eu até tava esses dias, ontem mesmo, conversando com meu irmão. Eu acho que é seguro afirmar que foram os 4 piores anos da minha vida. E pra mim tem tudo a ver com esse contexto todo, né? Sem dúvida, assim. Acho que, assim, de novo, sem a menor dúvida, foram os 4 piores anos da vida do Brasil, assim, né? Desde que eu tô vivo, pelo menos, que eu posso acompanhar. E eu acho que isso refletiu em todos nós, né? Inevitavelmente, assim. Aí a gente ainda teve a pandemia no meio disso, Se não foram os piores, né? Pelo menos, não sei o que pode ter sido pior, né? Veio uma pandemia e mais uma tensão política constante, né? Exato. Que é uma coisa meio... que é uma doideira, assim. Eu acho que agora... todo mundo sabe meu posicionamento aqui, né? Eu sempre meti pau no Bolsonaro desde 2018, sem o menor... problema, assim, né? Mantenho tudo que disse e só reforço mais porque ele mostrou com atitudes que Sim, ele foi obrigado. É quem ele é. Mas a minha sensação, e talvez porque eu esteja de um lado na votação, né? Eu votei no Lula, talvez essa sensação de alívio esteja só para o nosso lado aqui, né? Só para quem... Mas ela é real para mim.
Ela é uma sensação de... Física, quase, né? Não, quase não. Ela é uma sensação física. Tipo, a pergunta é, a narrativa que se impôs na mídia, pra mim, no que chegou em mim, a que fez eu ficar tão tenso assim, ou é verdade mesmo, né? Que a coisa estava tão tensa assim, né? Eu acho que tava, sim. Acho que tava. Difícil de... eu acho que tava institucionalmente, e dá para perceber isso no aparelhamento de todas as instituições, praticamente, né? Na perda de várias políticas públicas que eram determinantes, então que isso dá para ver também, dá para constatar empiricamente no dia a dia. Mas eu acho que além disso, talvez o que trouxesse mais assim, esse mal-estar que tu estava falando, para mim tem mais a ver ainda com uma questão do próprio tecido social que se esgaçou, né? A gente perdeu um pouco uma noção de civilidade que talvez fosse um pouco também meio ingênua de antes também, mas agora ficou escancarada, assim, né? Um tipo de cinismo instituído, né? Uma coisa de um individualismo exacerbado, uma coisa de... E aquela coisa que é muito perigosa, quando a gente fala de fascismo e tudo mais, mas esse culto à personalidade, ele é uma loucura. Com certeza. E aí tô falando dessas pessoas que estão agora, nesse momento, nesse instante que a gente grava, tem pessoas tocando fogo e fechando estradas por não aceitar o resultado das urnas. Exatamente. Não estão defendendo algum tipo de política que foi feita que vai contra sua classe, ou seu grupo profissional, ou o que é que seja, ou que vai uma coisa geográfica ali que vão mexer na tua terra. Não é nada disso. Não estão aceitando o resultado das urnas. Tipo, o acordo civilizacional da nossa sociedade. Que é o que faz a gente ser uma sociedade, uma né? sociedade. Minimamente operante, né? Não aceito. Que maus perdedores, né? Péssimo. Que maus perdedores. Em 2018... Exato, eu ia falar... Não, aliás, antes de 2018, em 2016, quando houve o impeachment contra Dilma, não teve uma reação tão forte quanto essa. Não, de longe, não. E essa teve urna. Voz do povo, né? E em 2018... Eu até vi alguém tweetando isso, achei muito bom hoje, que é... Em 2018... E foi uma tragédia para o nosso campo, né? Mas a nossa reação foi todo mundo postar ninguém só tamanho de ninguém, né? Foi isso, tá ligado? E os caras estão, tipo, interrompendo estrada, tocando fogo em pneu. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? É uma reação muito diferente. Não. E o que eu acho mais doido é que até esse momento, e pode ser que, inclusive, aqui a qualquer momento, role o pronunciamento do presidente em exercício Bolsonaro. Né? Supostamente vai ser hoje, né? Supostamente vai ser porque os jornalistas parece que já entraram no Palácio da Alvorada, enfim, a gente decidiu gravar de toda forma. Se sair aí, né, Fê? Eu não sei se vai ter a gente vai ter forma de ver, mas enfim, se rolar, acho que até seria legal. De repente a gente reage em tempo reage. Uau! Os gritos. Ou vai ser tipo, não acredito. De novo esse papo. Mas, cara, isso que o cara fez, assim, de ainda não ter reconhecido o resultado das urnas, acho que vai reconhecer. Né? Espero que sim. Esperamos que sim. São 48 horas de... Não estou dizendo que todo bolsonarista é assim, né? Não estou dizendo que todo mundo que votou no Bolsonaro é assim. Óbvio que não, né? Mas esses que aí estão na rua, eles estão num descontrole completo. Sim. Sobrepondo em altíssima velocidade factoides, fake news, narrativas, tu vê por áudios, por vídeos, por tudo, e eles acham que está acontecendo. Lembrei de uma coisa, que não sei se tu lembra disso, que rolou aqui no Brasil, ainda no governo Bolsonaro, que foi que durante... Qual o movimento, cara? Qual foi o momento? Que eles acreditaram, uma pá de gente acreditou que o Brasil tinha tinha sido declarado estado de sítio. Foi 7 de setembro de 2021. O 7 de setembro de 2021. De 21? 21, ano passado. O Bolsonaro declarou estado de sítio. Eles num galpão, os caminhoneiros, assim, lá em Brasília, isso. Né? Conseguimos! Isso é o cúmulo, né? Porque daí a pessoa passa a viver com uma informação que é falsa. Sim.
Como que tu processa isso E tu depois, vai né? viver na prática depois. Exato. Tipo, tu sai na rua, então as pessoas normal no mercado e tal. Estado de sítio. Exatamente. Imagina que tu é o piradinho, né? E aí, sem trocadilho, são pessoas que de fato estão vivendo o Brasil paralelo, né? Sem trocadilho. Sem É, trocadilho, mas é isso. mesmo, é uma realidade paralela, né? O que eu acho que a gente tem uma vantagem no nosso caso aqui é que, pelo menos o Brasil, ele teve a oportunidade de acompanhar as experiências que aconteceram parecidas em outros países, né? Então, assim, a gente passou pela Bolívia, o que rolou lá no golpe. Mas Teve a tentativa do Capitólio ali também. Com a pandemia também aconteceu isso, né? Foi vindo da China, chegou na Europa, e quando começou a chegar aqui, a gente já sabia que tinha que fazer lockdown. E a gente não se beneficiou em nada disso. A gente não se beneficiou em nada. Um dos países que mais matou gente, proporcionalmente, talvez, se não foi o mais... Não, acho que é meio que um consenso de que foi a pior gestão, né? Pelo menos das principais economias, assim. O Brasil foi. Mas me parece que as instituições estavam mais preparadas nesse caso agora, assim, porque eu acho muito parecido com o que aconteceu na Bolívia ali, em 2020, né? O golpe do Evo ali, que a Janine Áñez se autoproclamou presidente na época. Foi muito parecido no sentido de bloqueios, envolvimento das forças de segurança e tal. Só que lá tinham... Enfim, o próprio governo brasileiro na época, que já era o Bolsonaro, apoiou, teve outros governos de extrema-direita da América Latina que estavam dando suporte àquele golpe, a OEA estava acompanhando, apontou instabilidade no processo eleitoral deles lá. E no Brasil, isso não está acontecendo, né? Assim, todo mundo já largou a mão do Bolsonaro, ele está totalmente sozinho nessa. Em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Impressionante. Acho que a primeira hora que foi anunciado oficialmente o resultado da eleição, É que a coisa a galera já estava desembarcando automaticamente, né? Tão esticada assim a corda que que só o fato de aliados dele fazerem o mínimo aceno para a democracia, que seria dizer, o Arthur Lira dizer, reconheço o resultado das urnas, é incontestável. Sim. Tarcísio de Freitas disse, o resultado das urnas é incontestável. Até porque também fui eleito, né? Exatamente. Só esse aceno mínimo, que é um protocolo, ele é protocolar, ele é o mínimo. É o mínimo. Isso já é considerado traição. Exato. Então, assim, pra sair do barco do cara, você não precisa fazer grande esforço, né? Não. Tu diz isso e o cara te enxota dali. Não, é muito absurdo. E eu acho que... Mas uma coisa pra mim também que demonstra muito já o enfraquecimento é que esse tipo de manifestação que eles estão fazendo agora é muito parecido com as motociatas, no sentido de que é uma estratégia usada para parecer que é muito maior do que é, né? No caso da motociata, as motos ocupam muito mais espaço do que fosse aquele número de pessoas caminhando. Exatamente. E agora também, né? Tu faz o bloqueio ali com 20 cabeças, tu já dá uma estragada legal, já paralisa um monte de coisa e tal. E isso me impressiona, porque o cara, porra, ele teve mais de quantos? 58 milhões de votos. 58 milhões de votos no segundo turno. É muita coisa. E ele não conseguiu botar 1 milhão na rua agora pra segurar a narrativa deles. Então, pra mim... Teve 58 milhões de votos e foi incapaz de dizer, gente, obrigado. Exato, Não. É muita gente, meu, que votou no cara. E a imensa maioria não tá tocando fogo em pneu. Nessa Na maioria esquina- trabalhando, na esquina das rodovias. Pelo amor de Deus, parar né? a rodovia em dia de semana não era... Eu achava que era coisa de vagabundo, hein? Pois é, né? Eu tinha a impressão que dia de semana era coisa de vagabundo. Pois Pelo é. menos era uma coisa que eu ouvia por aí. E a economia não pode parar, lembra aquele A papo? economia não pode parar e tal. Mas já fecharam. Um restaurante que eu fui almoçar hoje estava fechado lá em Em Canoas. Um grupo bem bolsonarista, os donos, assim. Estava fechado. Agora vai, hein? Agora... O Lula que se cuide. Restaurante em Canoas, viu? Segura essa aí, porque segura aí. tá né? tenso. Um restaurante ótimo, inclusive, diga-se de passagem. Pois é. Mas acontece. As coisas são complexas. As coisas são complexas. E pessoas legais. Sim, o Mas que que também coisa, né? acontece. Mas é um processo de radicalização que eu não sei, porque isso é um debate que a gente tem muito também, né, cara? Eu e tu, no caso. Que é, tipo, o quanto que... Com um pouco mais de álcool, né? Um pouco mais de álcool, um pouco menos de formalidade, talvez. Mas o... Alguns móveis quebrados, assim, né? Com violência. Mas o... Pensando nisso, tá, 58 milhões de votos, né, no segundo turno. Como se relacionar com essas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem aquele núcleo duro que se diz, né? Que são, sei lá, entre 25 e 30, que esses são os radicalizados mesmo. Tão louco isso, núcleo duro. Esse termo, né?
Mas eu acho que vem de core, né? É meio tradução. É meio tradução. Mas o... Mas, tipo assim, são 58 milhões de fascistas no Brasil? Tipo, Não. metade da população? Ah, e nem o núcleo duro, esse que a gente tá falando de 30%, não pode. Não são, né? Não são, não são. Eu acho que não, acho que é um Não processo... quero acreditar que são, né? Eu acho até que o chamado núcleo duro, acho até que tem, assim, acho que tem... Trintinha, 1/3 da população. É muita coisa já, né? Daí são 80 milhões de pessoas, quer dizer, pensando menos um pouco, de 70. Porque eu acho que isso é em cima de votos válidos, de modo geral. Não, eu acho que isso é em cima de... Uma especulação meio... Num processo que não é eleitoral, eu acho, assim. É tipo 20, 30% da população, assim. É, da população. É muita coisa. Porque daí tem depois nulos, brancos, coisas que são regras que entram só na votação, né? Mas eu acho que é meio tipo... Mas é muita coisa. Se for isso, é tipo isso, né? Dezenas de milhões. Que seja todo mundo fascista, né? Pois é, mas eu acho que também tem uma... Acho que tem duas coisas. Acho que tem um processo informacional que a gente sabe que é orquestrado, que é a extrema-direita no mundo inteiro, né? Uma coisa que a gente observa em todos os lugares, que é justamente a criação, através das redes sociais, desses universos paralelos em que as coisas vão acontecendo ali, tem uma lógica própria, e aí, vai com Deus, né? Os caras já estão há 6 anos nessa, assim, não tem nem como conversar mais com a pessoa. 6 anos? Mais? No mínimo, né? 6, desde o Trump e a primeira. Pensando assim, por cima. Ali, né? Que foi 16, né? Foi 16, depois 20 e o Biden entra. O Brexit foi o Brexit também é a campanha dessa... Que é a mesma onda, e eu acho que é uma coisa bem montada mesmo. Bem montada pelo Steve Bannon, né? Essa galera. E... O gênio do mal, assim, né? E dá pra observar, né? Usando as plataformas, que também são coniventes com isso, né? Que essa é uma discussão, essa aí sim que eu acho que é o grande pepino, assim, né? Que é como que a gente vai... Porque... A gente tá entrando nos papos muito... Eu lembro que outra vez a gente falou de pochete, sei lá. Vamos ver qual que vai ter mais... Qual vai ter mais views. Mas tem o lance de, tipo... Querendo ou não, as redes sociais, elas se tornaram o espaço público, né? A praça pública de discussão e disputa política, que a gente entendia como espaço democrático, foi transferido para esses espaços virtuais, que são empresas, né? Que são empresas que não são no espaço público. Que não são públicos. São empresas que têm suas tendências políticas e que monetizam da sua forma com os algoritmos que ninguém entende exatamente quais são. Claro que não. Inclusive, são super complexos de entender e não se faz muita questão de dizer, não tem transparência nenhuma, né? Não tem transparência nenhuma. O algoritmo vai beneficiar isso e aquilo. Tipo assim, uma diretriz algorítmica, assim, da coisa. Não tem isso. Porque isso é tecnologia que é a magia deles, na verdade. Exato. Isso é a magia deles. E agora tu vê o Elon Musk que fez esse movimento de comprar o Twitter, não é um movimento para ele ficar mais rico do que ele é. Não. É um movimento porque ele entende o tamanho a importância de pautar as coisas. A importância de pautar as coisas. Demitiu todo o corpo da diretoria do Twitter e os moderadores, para ser o único diretor. Já fica aqui a dica. Dizem que o fundador do Twitter agora vai abrir uma outra rede social, né? Blue Sky. É? Eu já estarei lá. Já vou migrar agora. Eu já vou migrar agora, mas não tem, meu amigo. Dane-se. Eu tô indo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E aí a coisa é tão nebulosa, assim, tão difícil de entender, que eu não sei se a gente vai sentir as mudanças que o Elon Musk quer botar. Porque ele comprou para mudar. Não pensa que ele comprou para manter como é. Ele comprou para mudar. E ele tem um viés autoritário pra caralho. Sim. Não idolatre Elon Musk. Não, pelo Isso aí é um Deus, autoritáriozinho com cara de bicho. golpista, jeito de golpista e uma péssima reconstrução capilar. É verdade, né? Um bilionário, né? Um bilionário com aquela reconstrução capilar ali no... Que coisa. É um discurso que... Aliás, o nosso Elon Musk, em termos discursivos, eu diria que é o monarca mesmo, né? É bem parecido o discurso deles, né? É um discurso da liberdade incondicional. Irrestrita, né? Que, assim... Mas o que é a liberdade irrestrita? Vamos lá, vamos fazer um exercício como os caras, assim. Sim. Eu acho que tu tem que... Eles não consideram isso, né? Mas eles certamente já estão partindo de um ponto de partida bem específico, né? Assim...
É um homem branco, no caso do Elon Musk, um bilionário, mas o Monark também Também ocupa esse lugar. deve ser um cara de classe média alta, no mínimo. Parará. Então, ele quer ser livre a partir daí, né? Começa aí já. Uhum. Já começa aí. Um homem branco, cis, hétero, rico. Aí ele quer, a partir desse ponto de partida, não quer mais ter nenhuma restrição à sua liberdade. Né? É um ponto de Então, partida assim, excelente, né? Tá massa, né? Parece bem Cheio, bom. Parece que tá bem protegido, né? Com essas- Exato, é. Se tu ganha... No caso do Brasil, né? A gente tem o salário mínimo que não é reajustado há 6 anos, eu acho, né? Tá abaixo Sim, da inflação sempre há muito tempo. Pela inflação ou... Então, se tu ganha um salário mínimo no Brasil, mora na periferia, precisa se deslocar para trabalhar com transporte público. Só que tu gasta de transporte, alimentação. Enfim, não vai sobrar, tu não consegue nem pagar as contas, né? No fim do dia. Esse nível de... O teu nível Que de... liberdade tem essa pessoa? Que liberdade tem essa pessoa. Assim, ele tá sentindo muita falta de poder usar, não respeitar o pronome neutro na internet. Essa expressão, é isso, é a liberdade que esse cara tem, é isso que ele tá sentindo falta, né? Deve ser isso mesmo. Eu acho muito complexo. E pra mim, tudo isso que a gente tava falando, que é todo esse esquema de informação, ele, no fim das contas, ele visa pautar as pessoas por uma lógica que, no fim das contas, além de fundamentalismos de todos os tipos, negacionismo científico e tal, mas, no fim das contas, o que tá lá no fundinho é o ultraliberalismo, né? No fim das contas, é isso, né? E aí a gente vê o que aconteceu no Brasil, que, estatisticamente, isso que é o mais louco, né? O Brasil é um dos exemplos mais bem acabados de luta de classes, né? Que é tipo, pobre vota no Lula e rico vota no Bolsonaro. De modo geral, foi assim que se distribuiu, né? Só que daí tem essa massa no meio, claro, dividido por especificidades das regiões Tem e tal. quem acha que é rico também, que eu acho que é uma massa maior do que os ricos. Mas né? eu acho que é aí que eu queria chegar, porque são pessoas que são trabalhadores, que têm muito pouca liberdade nesses parâmetros, e que estão defendendo uma ideologia que beneficia os caras que estão oprimindo eles. No fim, o cara não consegue perceber que ele faz parte dessa massa dos trabalhadores, né? E aí, enfim, né? Aí a gente acaba recorrendo pro bom e velho marxismo, né? Não, só um pouquinho. Pera aí. Só um pouquinho, não. Pera aí. Tem um limite aqui de liberdade no meu podcast. Mas, e a questão que, pra mim, hoje no Brasil, né, talvez o Lula vai ter que encarar diferente isso. E o VAR, hein, meu? O VAR? Eu achei que tu ia falar da final única. A final única também A pauta complicada, hein? complexa, né? Divisivo. A final única, tu quer falar sobre isso? Não, podemos falar do VAR, eu acho. Pois é, cara. Podemos até botar pontos corridos aí nessa pauta aí. Pois é. Eu acho que o VAR, eu era a favor originalmente, mas a gente vê pela experiência do Brasil aqui que não deu certo, né, assim. A arbitragem continua sendo muito ruim. Mas eu acho que o VAR piorou, na real. Piorou a condição? Eu achei que quando ele foi implementado, porque daí começou uma coisa assim, e a gente tá indo sério na discussão do VAR. A gente foi de marxismo pra... Crise informacional Isso. contemporânea. Aqui assim, né? A gente passa por depois, né, sei lá, aquecimento global. É que daí eu retiro vários cortes do mesmo. Mas o VAR começou. Aí quando o VAR começou, eu me lembro muito bem pelos episódios contra o Inter sempre, né? Claro. Que em 2019 o Inter está nas quartas de final da Libertadores e com o Cudê. E o Flamengo ganha do Inter lá. 2-0, acho. E o Inter faz um gol de cabeça aqui com o Rodrigo Lindoso, Beira-Rio, abarrotado. Play, Rodrigo Lindoso, bola parada. É tranquilo, não tinha... Assim, o Rodrigo Lindoso vem lá de trás. Tu tava no Beira-Rio? Não tava, mas eu lembro de ver o lance e 6 minutos de VAR. 6 minutos de VAR, meu. No segundo tempo, com o Inter fazendo 1-0 em cima do Flamengo. Jogo quente. Com a massa em cima. 6 minutos. E anulou. Não, foi o gol. Manteve o gol. Só que daí esfriou. Só que levou 6 minutos pra... Só Sim. que daí... deu Tinha aquele ímpeto ali. E o Inter era pior que o Flamengo, evidentemente, mas se o Inter tinha alguma chance naquele jogo, era essa, né? Com certeza.
Então é muito... Aí começou a se criar isso. Pô, o VAR demora demais. Aí esse ano eles são céleres. Mas daí eles erram tudo. No fim, só ficou um erro mais complexo, mais caro para começo de conversa. Tipo, não diminuiu o erro, eu acho, né? Assim. E mais inadmissível também, né? E mais Porque difícil de contestar também. E... Exato, A imagem, olhando... Não, tá tudo errado. Como de praxe, vou dar uma pausinha aqui na minha conversa com o Gabriel Fatini e a gente volta com a segunda parte no outro episódio, no outro link. Vai lá, próximo. Vai pro próximo aí que tu vai acompanhar. E antes disso, entra ali na KTO, kto.com, vai te divertir um pouquinho, depois assiste o episódio, ou assiste o episódio, depois entra na KTO. Enfim, tu tem o cupom MENDAS, que é um cupom que tu ganha 20% em apostas grátis no teu primeiro depósito, exatamente. Então botou 100 pila, ganhou mais 20. Fechou todas? Mendas, que sou eu, o Edu Mendas, né, que apresenta esse podcast. Obrigado, Papiero Digital, Pardal Filmes, Fernanda dos Reis e Nicolas Esquírio por toda a força e viabilização técnica desta parada aqui que vocês estão assistindo ou ouvindo no seu player favorito de áudio. Fechou? Até a próxima. Tchau, tchau.